para a palavra de Deus nesta manhã. Você que tem a Bíblia Sagrada, você que a tem em brochura impressa, você que a tem em meio digital, você que a tem em pergaminho, se você a tivesse, você que a tem esculpida em pedra, se você tivesse, não importa o formato. Relevante é que é a palavra de Deus, fiel, verdadeira, inerrante, infalível, é a bússola para aquele que está a caminho do céu. É o GPS espiritual da tua alma. Tome comigo a palavra de Deus. Essa palavra limpa, essa palavra transforma, essa palavra liberta. Essa palavra é alimento, lâmpada para os meus pés. É a tua palavra e luz ela é para o meu caminho. Leia sua Bíblia, ame sua Bíblia, leia 3 porções, 3 capítulos diários, e assim bem nutrida será a tua alma, e você a percorrerá no decurso do ano e conhecerá as verdades de Deus reveladas, endereçadas ao teu coração. Eu quero te convidar para o livro sapiencial de Salomão, escrito por Salomão. Tome comigo a palavra de Deus nesta manhã, livro do Eclesiastes, tome comigo, vá para o capítulo de número 4, tome comigo a palavra de Deus nesta manhã, livro do Eclesiastes, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 9 ao versículo 12, Eclesiastes 9, 12, onde escreve Salomão, já bastante maduro, espiritualmente maduro. Salomão vai escrever este livro sapiencial, um livro de sabedoria, das revelações de Deus, reveladas ao seu coração. E escreve Salomão no Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 ao 12, assim: melhor é serem 2 do que 1, porque há melhor recompensa no trabalho de 2 pessoas. Porquanto se um cair, o outro levantará seu companheiro. Mas pobre do que estiver sozinho e cair, assim não haverá quem o ajude a se reerguer. Também se 2 dormirem juntos, ficarão ambos aquecidos. Mas como um só poderá manter-se aquecido? Um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado, mas 2 pessoas conseguem resistir. Um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Eu quero nesta manhã trazer para você uma palavra talvez diferente das que a gente costuma trazer no contexto evangelístico, mas quero meditar com você acerca do cordão de 3 dobras, que declara Salomão, não se arrebenta com facilidade. É verdade, um cordão, ele é feito com pequenos fios que são facilmente rompíveis. É fácil romper um fio só, mas depois que alguém toma o fio e o entrelaça e faz uma trama, né? Esse cordão aqui, por exemplo, ele tem 4 pequenos fios, e depois que esses 4 pequenos fios frágeis são entrelaçados, são tramados, não é? Aí ele constitui algo que tem resistência, força, condição
de suportar pressões. E eu quero, com base na palavra de Deus, trazer para o teu coração verdades eternas que vão ser úteis na tua jornada, porque diz a palavra: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa, não arrebenta, não rompe com facilidade. Há uma verdade prática que Salomão está comunicando aqui para nós, é que se há benefício em serem 2, é muito melhor se forem 3. Ao longo da minha vida, eu ouvi a gente aqui no Nordeste, eu não sei, acho que em todo lugar deve ser assim, mas aqui no Nordeste a gente cresce ouvindo provérbios, alguns da Bíblia, mas muitos provérbios populares. E entre os provérbios populares, há um famoso que diz que quem tem um, não tem nada, não tem nenhum. Que quem tem 2, tem pelo menos um, vai contar com um. Mas quem tem 3 está em melhor situação, porque quem tem 3, tem 2. Melhor vale um pássaro na mão do que 2 pássaros voando. Sabe, isso é sabedoria popular, mas contém aí um ensinamento valioso para a nossa vida, porque diz a palavra que o cordão de 3 dobras, ou seja, é melhor serem 3 do que serem 2. E eu quero nessa manhã refletir com você acerca da verdade que diz que a presença de Deus na nossa vida, ela é essa 3ª dobra do cordão, ela é essa 3ª força que irá, tramada com a nossa alma, tramada com a nossa família, tramada com o nosso ser, ela irá dar sustentação à nossa fé, sustentação na nossa jornada para com Deus. Sabe, eu costumo, Agostinho de Hipona, bispo de Hipona, ele refletia muitas vezes sobre a Trindade, e para ele era algo inexplicável como um Deus só poderia ser esse Deus em 3 pessoas. Para Agostinho de Hipona, esse era um dos maiores mistérios. Há uma lenda, eu não sei se lenda ou se uma verdade que de fato aconteceu, mas conta-se, não é? E aí eu não sei se é uma verdade histórica, mas conta-se que estando ele a andar na praia, ali na norte da África, banhada ali pelo Mediterrâneo, conta-se que cedo de manhã, estava ele, bispo de Hipona, andando pela praia, e o mistério da Trindade inundava o seu coração. Ele pensava no mistério de um Deus e 3 pessoas. Um Deus, mas um Deus que também era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso preocupava, e ele anelava tentar com a sua mente limitada entender isso, compreender isso. Ele tinha uma mente filosófica, ele era amante da filosofia e queria entender isso ao nível do entendimento do homem, ao nível do entendimento humano. Caminhava ele pela praia e em sua jornada, a certa altura, ele observa que uma criança, imagina o Caleb com esse pé, né? Qual a tua idade, Caleb? Tem 11 anos. Imagina o Caleb, um garoto como o Caleb, uns 11 anos. Aquele menino, ele fazia uma coisa que chamava a atenção de Agostinho, porque ele tinha um balde. E com um balde, ele corria até a marola, até as ondas que quebravam ali e gerava aquela marola. E na marola, ele tomava da água, enchia o balde, corria até a parte seca da areia. E com aquele seu pequeno calcanhar, aquele garoto fazia um buraquinho na areia. Oh, glória a Deus. Eu me lembro quando a gente jogava chimbra, bola de gude, né? A gente chama de chimbra aqui no Nordeste. E a gente fazia um buraquinho, chamava de drega.
onde a gente tinha que colocar a bola de gude. Quem conseguia fazia pontos. Então, aquele garoto com calcanhar fazia aquela pequena depressão na areia. E então pegava o balde cheio de água que tinha colhido da marola e derramava naquele pequeno espaço que ele criou na areia. E voltava e corria para a marola, enchia o balde, voltava e derramava o conteúdo, sabe, daquela pequena depressão. Ele ia derramando a água. E Agostinho percebia que aquele trabalho parecia sem sentido, aquele esforço do garoto parecia inútil. E quando abordou o menino, era cedo de manhã, ele disse para o garoto: meu filho, o que que você está fazendo? E o garoto olha para ele e diz: eu estou trazendo água do mar e colocando lá naquele buraquinho que eu fiz com o meu calcanhar na areia, bispo. E o bispo olha para ele e diz: meu filho, mas é impossível que você consiga isso. É impossível que você transporte toda a água do mar e coloque naquele pequeno buraco feito com o teu calcanhar. Sequer cabe o conteúdo do balde. Imagina do mar, meu filho. Não é possível você colocar toda a água do mar em uma coisinha tão pequena, tão insignificante. E a narrativa diz que o menino então olha para ele e diz: bispo, muito mais impossível é a tua mente entender a Deus. Há um Deus que resolveu ser 3 pessoas. Eu gosto de pensar sobre isso, dizendo que ele podia ser 1000 se ele quisesse, porque para Deus não é impossível. Mas Deus estabeleceu 3 pessoas eternas, sempre eternas, em perfeita comunhão, a Trindade, na qual o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e há um só Deus, um Deus plural. Façamos o homem. Ele se apresenta como Elohim. Lá no início, no princípio, criou Deus, e essa expressão Deus, Bará Elohim, criar, o verbo criar, Bará Elohim. Elohim é Deus na forma plural. Quando Israel declara o Shema lá de Deuteronômio 4:6, se a memória não me falha, e diz: Shema Israel, ouve Israel, Adonai Eloheinu, o Senhor vosso Deus. Adonai Errad, ele é o único Senhor. Mas o termo Errad, quer dizer único, significa num sentido coletivo. Imagine uma palma de banana, é uma palma, mas tem várias bananas. É no sentido coletivo, único, mas no sentido coletivo. Então é um Deus plural. E eu gosto de pensar, ele podia ser 1000 pessoas se quisesse, mas ele se apresenta um Deus em 3 pessoas. E aí eu gosto de pensar no 3, porque diz a palavra: o cordão de 3 dobras não rompe facilmente. A tricotomia está em mim, corpo, alma, espírito. O cordão de 3 dobras não rompe facilmente. Sabe, Deus estabelece essa forma trina e diz que essa é uma forma ideal. O triângulo é uma forma de resistência. 3 vértices têm maior força e maior resistência. Portanto, se há benefício em ser 2, há muito mais em ser 3. E Deus, na nossa vida, no seio da nossa casa, no seio da nossa família, eu e a minha casa, eu e a minha família, eu e a minha esposa, eu e o meu lar, nós estamos tramados com a 3ª dobra. E a 3ª dobra é Deus, é a presença de Deus na nossa vida. É esse cordão que nos dará resistência. Durante muito tempo, a engenharia, ela tentou achar um substituto, por exemplo, para a corrente.
como substituir a corrente, e a corrente tinha um grande problema. Quando você queria uma corrente forte, fazia ela com elos ainda mais robustos. E aí se dizia, ela vai conseguir erguer maior quantidade de cargas. E assim se tirava a carga do porto e se levava para o navio. Se tirava do navio e se descarregava no porto. Mas aquelas correntes, elas estavam debaixo de uma sentença verdadeira, que virou provérbio popular dizendo: a corrente mais forte, ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. À medida que a corrente ia sendo usada, os elos iam se desgastando, e aquele elo que sofria maior desgaste, aquele elo que de repente a solda não ficou tão perfeita, de repente a solda ficou com algum orifício, ela não ficou homogênea de modo suficiente, então essa sofria ainda mais desgaste, e essa aqui caracterizava-se o elo mais fraco entre todos da corrente, e aquele elo mais desgastado, aquele elo mais fragilizado, ele vinha a romper e rompia-se a corrente. E o mal disso é que a corrente sempre rompia quando tinha que suportar uma carga. Era quando a corrente estava tendo que segurar a carga que ela rompia. Sabe, e aí acontecia sempre acidentes, e os engenheiros ficaram durante muito tempo. Nós precisamos achar uma forma para conseguirmos por fim termos um elemento que suporte grandes pressões, e que quando se desgastar, e que quando romper, dê sinais desse rompimento, de modo que se possa reparar antes que o acidente aconteça, que se evite o acidente. Então eles obviamente não conheciam Salomão, obviamente não conheciam a Bíblia Sagrada, que já declarava: o cordão de 3 dobras não rompe facilmente. Mas os engenheiros atentaram para o cordão, os engenheiros atentaram para a maravilha que é o cordão, porque tendo ele pequenos filamentos fáceis e frágeis que podem ser rompidos, no entanto, quando esses filamentos são entrelaçados, são tramados, eles adquirem tal resistência, muito superior à resistência de cada filamento individualmente, e uma vez tramados, não rompem facilmente. Eles perceberam que quando desgastado está o cordão, ele não rompe de uma vez, mas um filamento rompe primeiro, e só depois vão rompendo os outros. Portanto, dá tempo de reparar, e ademais não é preciso muito material, como no caso da corrente era preciso muito material, elos cada vez maiores e mais pesados. Com o cordão, ainda que se use pouco material, o segredo não está tanto na quantidade de material, mas na trama, como o material é organizado, como o material está tramado. Aqui na trama está o segredo da força, o envolvimento de um filamento com outro filamento. Esse envolvimento, esse entrelaçamento entre os filamentos lhes conferem resistência, lhes conferem força. E foi assim, olhando para o cordão, porque se é bom que sejam 2, melhor que sejam 3. O cordão de 3 dobras não rompe facilmente. E assim os engenheiros criaram o cabo de aço. E o cabo de aço é, nos tempos modernos, o grande substituto da corrente. As correntes foram então aposentadas, e o cabo de aço, ele passou a dar sustentação às pontes, ele passou a dar sustentação às grandes estruturas que precisam ser amarradas, que precisam estar ligadas, que precisam suportar grandes resistências. E assim, querido, o cordão de 3 dobras não rompe facilmente. É por isso que Deus, sabe, se há sabedoria se é melhor serem 3 do que 2. Imagina ser um só. Imagina estar sozinho. Quando Deus fez o homem lá no jardim do Éden, quando Deus plantou
um jardim, porque o Senhor é agricultor. Deus é o jardineiro maravilhoso. Quando Deus pensou em criar a humanidade, Ele primeiro criou um lar para a humanidade. Ele criou a terra, e da terra Ele criou um berçário. E esse berçário era chamado de jardim do Senhor, jardim de Deus, jardim de maravilhas, jardim de delícias, jardim dos cuidados de Deus. E nesse berço, nesse berçário, Deus ali formou o homem do pó das estrelas, do pó da terra. Ele modelou, ele foi o oleiro, ele olerou, se eu posso usar assim essa expressão, ele olerou o pó da terra e ele formou o homem, soprou-lhe o fôlego da vida. O homem se fez alma vivente, mas diferente do animal, o homem continha, o homem possuía o sopro do Espírito de Deus em si mesmo, e este Espírito anelava a presença de Deus. Este Espírito no homem não desejava estar só, mas tinha necessidade de socializar, tinha necessidade de companhia, e o Senhor era esta contínua companhia. O Senhor se fazia sempre presente com o homem, mas Deus observa o homem, isso na linguagem humana, observa, Deus é onisciente, mas para que a gente possa entender, a Bíblia se coloca em uma linguagem a nível do homem, a nível humano. Então nessa mesma linguagem a Bíblia vai dizer: e observou o Senhor que não era bom que o homem estivesse sozinho, que ele estivesse só. Olha, se há benefícios em ser dois, melhor é serem três e um só. Diz a palavra: como vai se esquentar um sozinho? O trabalho de dois tem melhor paga, o trabalho de dois tem mais rendimento. Se forem dois e alguém vier contra um, os dois irão lhe resistir, os dois lhe resistirão. Então o Senhor diz: far-lhe-ei uma adjuntora, uma companheira que esteja do seu lado, e forma o Senhor a mulher, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, vai declarar o homem. E o Senhor junta aquele casal e estabelece ali a família. Sim, a família, macho e fêmea, homem e mulher, e os abençoou dizendo: multiplicai, frutificai, multiplicai, transbordai. O Senhor dá ao homem a bênção da fertilidade, a bênção para multiplicar, a bênção para transbordar, a bênção para ter a sua família. Essa família que é hoje tão combatida pelos conceitos marxistas, que são contrários à palavra de Deus, que são contrários ao conceito de família, porque família implica em possuir casa, família implica em possuir bens, família implica em possuir meios, e o conceito marxista é que ninguém deve possuir nada, mas tudo deve ser possuído pelos que comandam o Estado, pelos que se apossam do Estado. Então combate-se profundamente o conceito da família, combate-se profundamente a ideia do pai e da mãe, e já não se fala mais em pai e mãe, não é? Mas a legislação já começa a querer impor o conceito de cuidador e cuidadora, visando destruir a autoridade de pai, a autoridade de mãe, e destruir o conceito de família, ainda que família seja um projeto de Deus. É Deus o autor da família, é Deus quem imaginou a família, e viu o Senhor que não era bom que o homem estivesse só, far-lhe-ei uma companheira que esteja ao seu lado, que esteja com ele. Por quê? Porque um só não pode se esquentar, mas dois podem se esquentar. O trabalho de um tem rendimento, mas o trabalho de dois tem maior rendimento, tem melhor paga. E se vierem contra um, os dois lhe resistirão, lhe confrontarão. E aí Salomão percebe que se é bom que hajam dois, melhor que sejam três. E aí Salomão diz: o cordão de 3 dobras com a presença do Senhor, porque o primeiro casal desfrutava a presença do Senhor. Deus estava tramado com eles. À tardinha, quando soprava a brisa entre as copas das árvores do jardim
jardim do Éden, ouvia-se em meio à vegetação, ouvia-se em meio às folhas secas que haviam caído das árvores, ouviam-se os passos do Senhor. O Senhor caminhava pelo jardim, a presença do Senhor estava no lar, a presença do Senhor estava ali. Deus se fazia presente, o homem estava envolvido com a presença de Deus, a mulher estava envolvida com a presença de Deus, Deus estava envolvido com o homem e a mulher. Havia uma trama, porque o cordão de 3 dobras não rompe com facilidade, não rompe facilmente. Houvesse o primeiro casal, houvesse o primeiro lar conservado a presença do Senhor, o envolvimento com o Senhor, não houvessem eles se descuidado quando a serpente conseguiu aparecer. E a palavra diz: não dê lugar ao diabo, não dê brecha. Ele anda, diz o apóstolo Pedro, ele anda em derredor, ele anda em volta e ele procura espaço, ele procura brecha, ele procura a quem possa tragar. Quem é que está descuidado da trama? Quem é que está fora? Quem é que está se distanciando da trama com o Deus Todo-Poderoso, que é a terceira dobra? O cordão de 3 dobras não rompe facilmente, mas se você se descuida, se você, se afasta, se você vai olvidando o relacionamento com Deus, aí a terceira dobra começa a romper, a terceira dobra, ela começa a se fragilizar, e um sinal é dado: já não tem mais a mesma comunhão, já não tem mais aquele culto doméstico naquela casa. Esse casal já não lê mais a Bíblia juntos, já não tem prazer em sentarem e juntos lerem a palavra de Deus com seus filhos, em fazer um culto doméstico, em ir à casa do Senhor, dias de cultos. E o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos à presença do Senhor. Os filhos são herança do Senhor, é galardão de Deus. Eu preciso cuidar dos meus filhos, e a palavra diz: guia a criança no caminho que deve andar, até a idade adulta não se desviará dele. Falarás do livro desta lei ao teu filho quando andares com ele no caminho, quando te assentares, quando te deitares, quando levantares. Você incutirá na tua mente as palavras desta trama, as palavras que o Senhor tem falado. Isso é cuidar do relacionamento com Deus, do envolvimento com Deus, da vida pessoal de oração, de exame da palavra de Deus. Quando você está com a mente cheia, cheia de coisas, inclusive cheia de tentações, alguém já disse: leia a palavra de Deus e a tua mente vai ser limpa, o teu coração vai ser limpo. Você está cuidando do relacionamento, você está cuidando da trama, você está fortalecendo a trama, o cordão de 3 dobras. Olha, tenta, não rompe facilmente. É por isso que quando Josué, ele tinha cumprido grande parte da missão que Deus lhe tinha dado, ele tinha substituído Moisés. Que desafio substituir Moisés, o homem que falava com Deus face a face. E quando ele se apresenta ao povo, é dito pelo povo a ele: nós te seguiremos, as tuas ordens obedeceremos, tão somente o Senhor esteja contigo como esteve com Moisés. Olha que condição difícil é colocado para Josué, mas Deus é a terceira dobra. Deus estava com Josué. Eles atravessam as águas transbordantes do Jordão. Deus se faz presente quando os pés dos sacerdotes tocam carregando a arca, quando eles tocam as águas do Jordão que transbordavam pelas suas ribanceiras, as águas são paradas. Deus coloca uma barreira invisível, eu penso a sua mão, e as águas vão se amontoando e o povo passa a pé enxuto. E Deus dá vitória a Josué contra Jericó, contra Ai e todas as demais cidades em campanhas das quais lutou Josué. Mas ao fim da sua vida, Josué então convoca o povo e ele
conta e revela tudo quanto Deus tinha feito para eles. Ele traz à memória os feitos do Senhor. Deus os tirou do Egito. A primeira geração pereceu no Egito porque descuidou do relacionamento. A primeira geração não tomou posse da terra, chegou tão perto, mas eles não tinham real envolvimento com a presença do Senhor. Por isso ficaram 40 anos no deserto. Por isso Josué, agora aquele remanescente daquela geração que deixou o Egito, ele diz para a nova geração que já está na terra e coloca para eles a situação muito clara. Ele fala da trama, da necessidade de manter a trama. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Somente a Ele servirás, somente a Ele prestarás culto. Com Ele te envolverás com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu esforço, com toda a tua inteligência, com todo o teu entendimento. Isso é um relacionamento profundo com Deus. E ele coloca para eles: olha, mas vocês têm liberdade. Vocês têm liberdade. Escolhei a quem vocês querem servir. Escolham a quem vocês querem servir, exatamente como Moisés havia ordenado. Eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Olha, escolham a vida. Eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolha a bênção. É preciso escolher. Escolha a vida, escolha a bênção, não escolha a morte, não escolha a maldição, sabe? E Josué então se coloca, porque o testemunho da gente é pessoal, o nosso testemunho começa conosco mesmo. Eu tenho uma escolha, e Josué coloca diante da nação a sua escolha. Ele diz: eu já fiz a minha escolha, eu e a minha casa, eu e o cordão as tuas tramas deste cordão, nós já tomamos uma decisão. A terceira dobra é o Senhor, a nossa terceira dobra é o Senhor. Assim será a casa edificada sobre a rocha, assim será a casa edificada, tramada com a presença do Senhor. Podem vir sobre ela os ventos, pode dar sobre ela os temporais, as tempestades, mas ela não se abalará, ela permanecerá. O temporal vai passar e a casa vai ficar. O temporal vai passar, o casamento vai ficar. O temporal vai passar, os meus filhos vão permanecer. O temporal vai passar, o meu lar vai superar, porque o cordão de 3 dobras não rompe facilmente, as crises não rompem, a enfermidade não rompe. Eu estou envolvido com meu Deus. Eu não abro mão da sua presença na minha casa, eu não abro mão da sua presença na minha vida, eu não abro mão da sua presença no meu lar, eu não abro mão de ir ao lugar da sua adoração, eu não abro mão de me envolver com a sua igreja. A sua igreja é um outro fio com o qual estou envolvido, eu e a minha casa, e da presença do Senhor, eu e a minha família, da presença do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Mas quando alguém se descuida do relacionamento, o cordão vai rompendo, sabe? Ele vai dando sinais, ele vai mostrando: olha, o relacionamento já não é mais o mesmo, já não há o mesmo prazer em adorar, já não há o mesmo prazer em buscar a palavra, em se debruçar sobre a palavra. O entretenimento já ocupa completamente o tempo, já ocupa completamente o lugar, o espaço. Quando você se volta para a palavra, quando você examina a palavra, quando você estuda a palavra, quando você busca na fonte a ouvir a voz de Deus falar contigo, quando você vai à igreja do Senhor, à casa do Senhor, quando outras coisas, quando outras propostas no dia do Senhor, em estar na casa do Senhor, em estar na escola dominical, em estar no culto de adoração a Deus, em estar no lugar de aprender a sua palavra, quando outras propostas já começam a ser mais importantes do que isso, e eu já não estou mais na presença como antes, já não tenho mais sabor na presença como antes, o cordão está rompendo e eu não estou percebendo. Eu já não estou mais como eu era antes, eu já não vivo como vivia antes, eu já não tenho intimidade envolvida
envolvimento, a trama como era antes. E aí já começa a fragilidade. O primeiro sinal já é dado. Há quanto tempo eu não leio a palavra? Há quanto tempo eu não tenho prazer em ler a Bíblia inteira no decurso do ano? Há quanto tempo que eu já não me alegro mais quando é o momento de ir à casa do Senhor, em estar na presença do Senhor, em ir com a minha família, adorar o Deus Todo-Poderoso e aprender do Senhor. Quando eu não me apercebo e já não há mais esse relacionamento, e já não há mais essa trama, então a corda começa a romper, o cordão começou a romper. E se você não percebe os sinais, se você não se atenta para os sinais, se outras amizades, se outros envolvimentos, outros relacionamentos que já me afastam da presença do Senhor, e eu não percebo, e agora a trama começou a fragilizar. É a serpente que está entrando no lar, é a serpente que marcha dentro do jardim, é a serpente que começa a adentrar os lugares da tua casa. Curioso é que a palavra lar, ela pode ser entendida como altar. A raiz da palavra lar é a mesma raiz da palavra altar. Altar é lugar de adoração. Nós encontramos Abraão andando com Deus. E como é que Abraão andava com Deus? O cordão de 3 dobras não rompe facilmente. Abraão cavava o poço, e Deus fazia que jorrasse a água, a 3ª dobra, a bênção do Senhor. Abraão montava a tenda, aleluia, para estar com a família. Ali estava o poço, mas Abraão não descuidava do altar. Ele também fazia um altar, um poço aonde Deus provinha, um poço aonde os rebanhos iam beber, um poço de águas vivas, um poço aonde a bênção do Senhor alcançaria Abraão, iria multiplicar o leite, iria dar saúde às vacas, iria dar saúde aos camelos, iria dar saúde às ovelhas. Ali haveria pasto, a terra ia reverdecer, a grama seria verde e macia, haveria provisão de Deus na terra, onde o Senhor estava abençoando Abraão, seu servo. Abraão tinha um lar, tinha uma casa, uma tenda, onde ele estava ali na presença do Senhor, e dali ele tinha o altar para adorar, o altar para ofertar, o altar para estar envolvido com a presença de Deus. Abraão, ele não descuidava do seu relacionamento familiar. É bom que sejam 2, é bom que 2 durmam juntos. Não existe essa história, olha, você hoje vai dormir, sabe, lá no sofá, porque aqui você não dorme. Ou então aquela história que alguém diz assim: chuta o pau da barraca, hoje eu vou dormir na casa da mamãe, porque eu não consigo suportar essa mulher. Não, senhor, não, senhora. Sabe, aonde dormires tu, isso é uma aliança. Dormirei eu, aonde pousares tu, pousarei eu, aonde morares tu, ali morarei eu. O teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo. Nós temos uma trama, nós temos um envolvimento. Abraão não descuidava do seu relacionamento na tenda, mas ele também não descuidava, e aqui está o segredo, aqui está o segredo para o relacionamento da tenda funcionar. É preciso conservar o relacionamento com Deus. O relacionamento com a 3ª dobra é o cordão de 3 dobras que não rompe, é o cordão de 3 dobras que não arrebenta, é o cordão de 3 dobras que quando vê as pressões da vida, é o cordão de 3 dobras que quando se levantam os problemas da vida, é o cordão de 3 dobras que quando se levantam as intempéries, é o cordão de 3 dobras que quando aparecem os problemas, oh aleluia, você se envolve com a voz de Deus. Quando é dito para Abraão por Sarai: deita fora esta escrava, e falava de Agar, serva de Sarai, e Abraão se angustia por causa de Ismael. O que fazer? Há um conflito na casa, há um conflito no lar, há um conflito na tenda. O que fazer? Abraão, lembra-se, tem o altar.
É o cordão de 3 dobras, que não arrebenta facilmente. Abraão corre para o altar, e ali ele vai falar com Deus, e Deus vai lhe orientar, dizendo: ouve a voz de Sarai, tua esposa, escuta a sua voz, faz como ela está te falando. Eu cuidarei de Ismael, eu cuidarei de Ismael cuidarei eu. E Abraão escuta a voz de Deus, a direção de Deus. Ele sabe, Deus não promete para não fazer, ele não é homem nem filho do homem para que se arrependa. E Abraão faz, ainda que com o coração pesado. Abraão faz, ainda que com o coração contrariado, mas é direção de Deus. É que Abraão sabia, é o cordão de 3 dobras, ele não rompe facilmente. É o cordão de 3 dobras que dá superação nas crises, que dá superação nos desafios. Eu convidei o Senhor para viver comigo. O Senhor um dia chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, Abraão, sai do meio da tua parentela, vem com Sara, tua esposa, vem com Sarai, vem andar comigo, vem para um lugar que eu vou te mostrar. Eu te abençoarei, eu multiplicarei a tua semente. Se você pode, conte, Abraão, as areias, todas essas areias do mar, conta grão a grão, assim vai ser a tua semente. Deus estava dizendo assim: eu abençoarei tua casa, eu abençoarei tua família, eu vou multiplicar a tua família, eu vou dar saúde à tua família, eu darei força à tua família. A tua família será frutífera, ela vai multiplicar, ela vai transbordar, ela terá sujeição e domínio, porque a minha bênção estará sobre ela. Bênçãos, as fontes irão romper, poços serão cavados e a água vai jorrar, água cristalina, água doce, águas vivas. Os rebanhos vão beber e vão ter saúde. A terra vai reverdecer com a minha bênção, Abraão. Mas olha as estrelas dos céus, Abraão. E Abraão levanta os olhos, conta elas se você pode. Assim também será a tua semente. Deus estava falando assim: eu te darei descendência espiritual. Não é apenas descendência, não é apenas a minha bênção a nível material, Abraão. As demais coisas eu estou te prometendo. Mas buscai em primeiro lugar as coisas de cima, pensai nas coisas que são de cima, mas buscai em primazia o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus, a vontade de Deus, a soberania de Deus, a direção para viver segundo a sua palavra, para andar na vereda direita. Guia-me pela vereda direita, guia-me pelo caminho da retidão, guia-me pelo caminho da correção. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Como guardará o jovem o seu caminho? Escondi a tua palavra no meu coração, para andar no caminho conforme a tua palavra. Escondi tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Olha a bênção do Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Eu não vivo como eu vivo, não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. E a vida que agora vivo a segundo a fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Conta as estrelas dos céus, Abraão. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Ele pegou o seu filho amado, precioso, e disse: meu filho, é preciso resgatar o homem. Eu vou crucificar você na cruz, eu vou colocar sobre você os pecados de todo homem, de todo pecador, do mais vil pecador. Eu colocarei sobre ti, meu filho, para cumprires a minha justiça, porque com graça eu vou salvar. Mas a graça tem um alto preço, e o alto preço, filho, você mesmo, eu mesmo, nós iremos pagar na cruz do Calvário. Sim, Jesus Cristo é a justiça de Deus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é a porta para você chegar a Deus. Ele é a porta para salvar a tua alma. Ele é a porta para resgatar a tua família. Ele é a porta para resgatar a tua vida. Entrando por Ele, você será salvo. Não há outro que possa salvar. Deus, Ele não dificultou, Ele facilitou. Um só é o mediador, o nome dele é Jesus, diz a palavra de Deus. Um só é o Salvador, o nome dele é Jesus, diz a palavra de
Deus, mas buscai a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Bênçãos haverá como as areias da praia, como as areias do mar, mas haverão bênçãos espirituais contra as estrelas. Haverá bênção espiritual, haverá salvação, haverá vida eterna, haverá revelação de Deus, haverá renovo de Deus, vai ter batismo com o Espírito Santo, vai ter palavra profética, vai ter renovo na tua alma, vai ter cura divina nessa caminhada, nessa jornada, nessa trama. Os sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Aquela serpente maligna que quer te devorar, pegarão das serpentes, oh aleluia, e se beberem algo mortífero, porque Satanás é ardiloso, ele pode colocar veneno no teu alimento sem você perceber, mas se beberem algo mortífero, nenhum dano se lhes fará, e imporão mãos sobre os enfermos, e as enfermidades, como asteia, camenaia, serão arrebentadas, serão quebradas. Esses enfermos serão curados em meu nome, oh aleluia. Não descuida do relacionamento. Abraão não descuidou do relacionamento. O poço dava água, havia relacionamento em casa, cuidado em casa, perdão em casa, amor em casa, compreensão em casa, fruto do Espírito em casa, bondade, benignidade, temperança, oh gozo, paz, alegria, e havia adoração. O cordão de 3 dobras, o cordão de 3 dobras não rompe facilmente. Eu e a minha casa estamos em aliança com a 3ª dobra. Eu e a minha igreja estamos em aliança com a 3ª dobra. Não adianta ser igreja e não estar envolvida, tramada com a 3ª dobra. Não adianta ser igreja e fazer como acha, como quer, como pensa, como é conveniente para alguém, como aqueles que se acham dono dela e querem dizer como tem que ser e como precisa ser segundo a sua conveniência. Não, ele é o cabeça da igreja. Não adianta ter igreja, ele está do lado de fora, ele precisa estar do lado de dentro. A trama é por dentro, a trama envolve a alma, envolve o espírito. O cordão de 3 dobras não rompe facilmente. Ele disse: estarei no meio, estarei contigo todos os dias, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Se atravessares o deserto, eu não vou te deixar, mas eu colocarei água na rocha, e rocha para te acompanhar, e verterá água viva para saciar a tua sede. Eu serei o pão da vida, quem come deste pão tem a vida eterna. Todos os dias estarei contigo, não te deixarei. Quando romperes as águas, eu estarei contigo. No meio das tempestades, eu estarei contigo. Serei o fundamento da tua alma, serei o fundamento do teu lar, serei o fundamento da tua aliança de casamento. Eu estarei presente, diz o Senhor. Ele cuida, Ele ampara, Ele sustenta. Se envolva com Ele, se envolva com a presença dEle. Jairo, a casa estava desabando. Jairo, a filha de 12 anos, estava às portas da morte. A casa de Jairo estava em desespero. Jairo estava debaixo de tempestade, mas ele lembrou a 3ª dobra. Tem a 3ª dobra. Aquilo que o médico não pode fazer pela minha filha, aquilo que o advogado não pode fazer pela minha casa, aquilo que o juiz do divórcio não pode fazer pela minha casa, aquilo que o meu patrão não pode fazer pela minha casa, aquilo que eu mesmo não tenho condições de fazer pela minha casa, eu tenho a 3ª dobra. E Jairo lembrou-se, ele está em Cafarnaum. Te lembra, ele está aí perto de você. Te lembra, ele está ao teu alcance. Te lembra, no meio dessa multidão,
que escuta essa palavra, ele está bem acessível para você, ele está bem perto de você. E Jairo correu, ele deixou o problema em casa. Tem hora que você tem que sair da tenda. Abraão dizia: Senhor, de que me adianta as tuas bênçãos materiais se eu não tenho um filho? E o Senhor disse: sai da tenda, Abraão, vem para o altar. Na tenda não tem resposta, Abraão. Alguém quer ser crente na tenda, alguém quer adorar apenas na tenda, alguém quer falar com Deus na tenda. Na tenda a visão é menor, na tenda a visão é limitada. É altar e tenda e poço, cada um no seu propósito, cada um na sua missão. Eu não posso só viver na tenda, só adorar na tenda, não. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa, vamos à presença, vamos ao altar, vamos ao lugar de adorar, de ofertar, de servir ao Senhor. Sai da tenda, Abraão. E ele saiu, e o Senhor lhe mostrou as estrelas dos céus, ele fez promessas e alargou-lhes a visão, como Jabez, que nasceu para ser dor, como nasceu para ser causa de dor, mas conheceu o Deus de Abraão e disse: se me abençoares muitíssimo. Ele foi ao altar, diante do problema que estava na tenda, na família. Jabez foi ao altar, e do altar ele orou: Senhor, se me abençoares muitíssimo, se alargardes os meus termos, se amplificardes os meus termos, as minhas fronteiras aumentardes, se a tua boa mão for comigo, se do mal não for aflito. E diz a palavra: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido em oração, e Deus o fez o mais ilustre entre seus irmãos, porque Jabez tinha poço, tinha lar, tinha tenda, mas ele não descuidou da trama, ele não descuidou do relacionamento, ele não descuidava do envolvimento com a presença do seu Deus. Jairo saiu da casa. Tem problema na tenda, eu corro para o altar. Quando o problema é maior que eu, quando o problema me sufoca, há um convite daquele que está no altar me esperando, dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados, todos os que estáis sobrecarregados, todos os que estáis oprimidos, eu vos aliviarei. O cordão de 3 dobras não rompe facilmente. O cordão de 3 dobras suporta, mas suporta na presença de Deus. Eu não estou só, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor está comigo, o Senhor se faz presente. Não te deixarei, não te abandonarei. Tenho o teu nome escrito nas palmas das minhas mãos. Tu és a menina dos meus olhos, mas eu preciso me envolver com a presença. Jairo se envolve, Jairo corre, Jairo rompe a multidão, Jairo não tem vergonha, Jairo se prostra na presença, Jairo quebra o protocolo, Jairo abre a boca e diz: socorre-me, socorre-me. Tem problema na tenda, eu não consigo resolver, socorre-me. Oh, show, a sula candarola, caimenai, osteia, etorita, candarai. Oh, glória, bendito seja Deus. E Jesus vai à casa de Jairo, e ainda que estivesse morta, ainda que estivesse além dos recursos humanos, terrenos, científicos, nunca esteve longe do recurso do altar, porque o cordão de 3 dobras não rompe facilmente. Jesus é a 3ª dobra. Jesus é a porta para você. Jesus é a salvação para você. E eu quero te convidar, você que ainda não veio a Jesus, você que ainda não chegou até o altar, venha até Jesus agora. Escreva: eu quero Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero me envolver com a presença do Senhor. Ele te convida: vem, vinde a mim, dê esse passo, vem para Jesus.